Convido você a abrir sua Bíblia, o texto que nós iremos meditar nessa noite, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Nós vamos ler de 10 a 13, nesse primeiro momento. Vamos ler todos juntos? Alegrei-me sobremaneiramente. Amém. Chegamos ao final dessa jornada do livro de Filipenses. Chegamos ao término dele. Hoje é o último dia dessa jornada que foi em 9 passos. 9 pequenas jornadas que nós fizemos. Tivemos como tema a alegria da comunhão do Evangelho, avançando mesmo em meio às adversidades, vivendo em unidade e humildade, brilhando como luzeiros do mundo, modelos de servos do reino, a supremacia de Cristo sobre tudo, prosseguindo para o alvo, a paz no meio da guerra do coração, e hoje, contentamento em Cristo Jesus. Contentamento em Cristo Jesus. Foi uma jornada relativamente curta até, né? Se pensarmos 4 capítulos de Filipenses, abordamos toda essa temática. E quando nós pensamos sobre contentamento, uma das questões muito difíceis é o descontentamento. Para você estar contente, você precisa estar realizado. A pessoa descontente, ela trabalha ou ela tem um coração amargurado. O descontentamento permeia corações que levam à insatisfação, levam a essa insatisfação constante. Ela passa e permeia todo o coração do ser humano. O apóstolo Paulo, quando ele está tratando aqui, fechando a sua carta aos Filipenses, ele não está num resort, não está num lugar agradável, pelo contrário, nós vimos que ele estava preso, ele era prisioneiro, ele estava numa situação complicada, mas mesmo assim ele trabalha o conceito de estou contente. Estou contente, sei ficar contente tanto na abundância como na fartura, sei permanecer contente. Por quê? Porque eu não gosto daquilo que me traz conforto, não é isso. Não que eu não gosto de ter uma boa comida, não que eu não gosto de comer uma boa sobremesa, não porque eu não gosto de ter uma cama quentinha, não gosto de nada disso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a alegria dele, que a paz dele, a paz do coração dele, não está nessas coisas, mas está em Deus. E aqui eu quero tirar um pouquinho do nordestino que começou o culto hoje, né, Reverendo Jonas? Reverendo Jonas, não está tão frio assim não, irmão. Né? Não está tão frio assim. Vai chegar, hein? Vai chegar o frio. Mas você fica contente porque está frio ou porque está quente? Eu gosto mais do quente. A minha esposa já falou assim, estava com saudade do friozinho, né? Estava com saudade do friozinho. Eu falei, onde que está o friozinho, né? Aonde está o friozinho?
Talvez se você saiu um pouco desprovido de roupa nessa tarde, no lugar que você estava, você bateu um pouco de queixo, né? Você ficou um pouco com frio ali, dependendo do lugar que você estava. Tivemos à tarde hoje alguém que emprestou a blusa para os nossos meninos porque estava com frio. Mas você fica contente porque está quente ou porque está frio? Você fica contente porque comeu uma feijoada no sábado? Ou porque você comeu um filezinho de peixe no sábado e não comeu a feijoada? Percebe que nós seres humanos, ficamos muito ligados no processo de contentamento com as coisas terrenas, com as coisas que permeiam a nossa vida, com o que nós temos com o comer, com o vestir, com o andar, com as coisas do nosso cotidiano, com as coisas que estão à nossa volta. Mas nós pensamos, e aqui a reflexão é o contentamento em Cristo. Qual que é a base, qual que é a estrutura do teu contentamento? Está em Cristo. E por isso essa temática ela é fundamental para encerrar essa carta que é tida a carta da alegria. Não porque nós temos em abundância, não, porque o nosso contentamento está em Cristo. E em primeiro lugar, eu quero abordar aqui o segredo do contentamento está em Cristo. Versículos de 1 a 3 novamente. Alegrei-me sobremaneiramente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. O apóstolo Paulo, ele não estava falando isso por causa da pobreza. Não gosta. Não estou falando isso por causa da pobreza. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo trabalha algo importante para nós. Aprender. Aprender. E nós só aprendemos a ficar contente na escassez quando nós passamos pela escassez. Esse aprendizado não é apenas um conceito filosófico. Olha, quando você faltar alguma coisa, fique contente. Fique contente. Quando a tua barriguinha roncar, fique contente. Quando você vê teu filho chorar de fome, fique contente. Não é assim que as coisas funcionam. Nós aprendemos esse contentamento no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, no meio do padecer e sofrer por elas. Mas só vamos aprender isso quando nós temos a nossa centralidade não naquilo ali que está faltando, mas quando nós temos a nossa centralidade no Senhor nosso Deus. É tão significativo quando nós olhamos os Salmos 23, por exemplo, aonde ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí, a melhor versão seria assim, a NVI tem essa melhor versão, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Aí eu vi uma vez uma pessoa falar assim, que não vai faltar nada, vai vir até as provações. Eu falei, não é isso não, não é isso não. Não é que vai faltar nada, vai vir até as provações. Não é isso. Ele está falando o seguinte, tudo que você precisa, Deus vai lhe dar. O que você não tem é porque você não precisa. E se nós temos Cristo Jesus, é tudo que nós precisamos, meus amados. O apóstolo Paulo está entendendo isso, ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância. Porque se nosso contentamento está nas coisas e não está em Cristo, então alguma coisa lhe faltará em algum dia. Por melhor que você seja abastado financeiramente, por mais rico que você tenha acesso ao recurso,
vai faltar alguma coisa para você. Mas Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo é a centralidade de tudo. João Calvino fala o seguinte, que Paulo destaca que o contentamento não nasce da ausência da necessidade, mas a certeza de que Deus completará a boa obra iniciada. Deus completará a boa obra iniciada. O contentamento de Paulo não era resultado de pensamento positivo. Pensa positivo, vai dar certo. Olha no espelho e fala assim: você é um campeão, você é um vencedor, você vai vencer essa batalha, você vai passar por essas dificuldades. Não, não é você. É Cristo Jesus que está em você, que vai te fortalecer, que vai te agraciar, que vai te guardar. É Ele que é o fundamento. Porque se somos nós, e quando nós olhamos no espelho e falamos, você é vencedor, você vai vencer, você vai conquistar, a primeira pessoa que chegar para você e falar assim, você está bem? Tem certeza? Você está bem mesmo? Pronto, esmoronou. Meia hora no espelho em uma frase, caiu tudo, esmoronou. Sabe por quê? Porque a nossa centralidade, quando nós colocamos o nosso coração no lugar errado, não se sustenta, não se para em pé. A nossa centralidade, a nossa força está em Cristo. Tem uma história muito interessante que eu estava pesquisando sobre o assunto. Horácio era um advogado cristão presbiteriano, e ele enfrentou algumas percas desastrosas em 1873, quando as suas 4 filhas estavam viajando no navio, e esse navio afundou na Europa. A sua esposa estava com elas, e ele iria viajar com elas também, mas por causa de um negócio ele teve que ficar e não foi nessa viagem. Posterior, a esposa manda um recado, ela sobreviveu desse naufrágio, e manda um recado dizendo para ele, salva sozinha, eu estou sozinha, vem me salvar. Mais tarde ele pegou o navio, e ao atravessar o Atlântico para ir junto da sua esposa, no local do naufrágio, onde o navio afundou, e matando as suas 4 filhas, ele escreveu, sou feliz com Jesus. Isso deu ao hino que nós conhecemos, sou feliz. Como nós podemos escrever, ou como esse homem pôde escrever, a expressão da sua fé, na confiança em Deus Todo-Poderoso, em meio à maior dor que pode existir, perder uma filha, perder um filho, e muito mais, 4 filhas em um naufrágio. Como isso pode acontecer? Só pode acontecer, sim, quando nós temos a centralidade do coração no Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, a nossa certeza não pode estar fundamentada nas coisas que nós pegamos, mas sim em Cristo Jesus. Assim como Paulo aprendeu, o contentamento não está nas circunstâncias, mas está em Cristo. Você fica contente porque tirou uma boa nota? Amém. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo acabou, esmoronou porque você tirou uma nota ruim? Não também. Não também. Coloque o teu coração em Cristo. E lute um pouco mais na próxima vez. Esse é um dos grandes motivos porque muitos, ao passar por frustrações, se jogam na linha do trem, se matam e acabam com a sua vida, por achar que a sua vida acabou, não tem mais chance. Ou descontentamento, ou contentamento no lugar errado. A centralidade no lugar errado. O contentamento em Cristo, em segundo lugar, devemos lembrar a provisão de Deus para o seu povo. Deus tem provisão para o seu povo. Olha só o que diz os versículos 14 a 17. Vamos ler todos juntos? 14 a 17.
Todavia, amém. Até aí. Meus amados, olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu agradeço a vocês, porque vocês foram os únicos que mantiveram, os únicos que vieram comigo aqui, os únicos que trabalharam o meu sustento, não apenas uma, mas 2 vezes. Meus queridos, algumas vezes nós vemos o sustento do Senhor se levantar de forma distinta. E graças a Deus, porque essa igreja estava apoiando o apóstolo Paulo. A igreja de Filipos foi uma das poucas que ajudou financeiramente Paulo. Mas sim, foi daquelas que regou, que plantou. Porque quando nós semeamos, nós assim estamos celebrando o nome do Senhor e exaltando o nome do Senhor. Assim, quando nós cuidamos do outro, nós vamos receber do Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios. E isso afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Os contribuintes de Filipenses eram a expressão da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Paulo via as ofertas como uma oportunidade espiritual daquela igreja crescer e receber mais do Senhor. Paulo via esse sustentar dele como uma oportunidade para a igreja ser abençoada. Assim como nós vemos nossos missionários, é uma oportunidade de nós abençoarmos a vida deles, cuidando deles, mas também de sermos abençoados. Quanto Deus tem mandado para nós, porque nós somos generosos para com o outro, cuidando do outro. Sim, Deus tem mandado e cuidado da sua igreja e da igreja presbiteriana Maranata e das nossas vidas. Passamos pela crise, sim, ampliando, investindo, trocando telhado, e tudo isso por causa do quê? Do cuidado de Deus que a igreja tem com os nossos missionários e com a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito claro para a vida do conselho da nossa igreja. Nós não podemos deixar de cuidar do outro. Deus ampara e cuida quando nós somos generosos, quando nós não somos aqueles que seguram e retêm a bênção do Senhor para nós mesmos. Hoje nós vamos ter a ordenação de um diácono. Nosso irmão Hector será ordenado ao diaconato. Mas o diácono ele não pode ser aquele que é muquirana, que não consegue dar. Ele tem que ser aquele que está disposto a dar, porque ele está com a chave da despensa na mão. Se ele for aquele que olha e não vê a necessidade do outro para dar, ele não serve para ser diácono. Hector, por favor, hein? Não vá fechar a tranca lá e não vai deixar ninguém pegar. Por favor, aquele que tem fome, pegue. Seja abençoado. Por quê? Porque nós devemos aprender a dar e abençoar. Quanto mais nós abençoamos os outros, mais seremos abençoados. Quanto mais servimos de apoio às igrejas menores, mais seremos abençoados. Quanto mais servimos de apoio ao nosso presbitério, ao nosso concílio, mais seremos abençoados. Quanto mais servimos de apoio para os missionários e para o evangelho de Cristo, a propagação de Cristo Jesus em nossa cidade, em nossa região e nesse mundo, mais seremos abençoados. Não podemos reter, não podemos guardar. Mas também o contentamento em Cristo. E em terceiro lugar, é a suficiência de Deus para todas as coisas. Deus é suficiente. Olha o que diz versículos 18 a 20. Vamos ler todos mais uma vez. Recebi
Amém. A confiança de Paulo, a confiança de Paulo na provisão divina é um testemunho para a igreja no passado, sim, mas também é um testemunho para a igreja de hoje. Quem sustenta as nossas vidas, quem sustenta a minha vida, quem sustenta a tua vida, não é a fonte pagadora direta que você tem lá. Quem sustenta a tua vida é o Senhor Deus. E usa a fonte pagadora para te dar o recurso para você passar o mês e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ao entrar naquele emprego, ao ir para a empresa, ao abrir o comércio, ao servir em alguma atividade que isso Deus tem usado para sustentar a tua casa, olhe isso como uma bênção de Deus para você. Olhe isso como a forma que Deus está sustentando você. Ah, mas eu já sou aposentado, então agradeça a Deus pelo INSS existir ainda, né? Ainda, e tome cuidado, porque ele está sendo caçado, né, aí afora, né, cada dia mais. Paulo, ele encerra com louvor, reconhecimento da provisão que vem de Deus, e não das coisas que estão à nossa volta. É Deus que manda o sustento, é Deus que faz a flor surgir, é Deus que faz as plantas ficarem verdinhas, é Deus que manda a picanha, né? É Ele que manda a picanha e que sustenta as nossas vidas. E diga de passagem, ela é vegetal, né? Porque o animal come, né, a graminha, né? E aqueles que não gostam, por favor, tragam para nós, né? É bênção demais, meus amados. É o Senhor que sustenta as nossas vidas, e é por causa dele que ainda as plantas nascem, são plantadas, são colhidas e há sustento em nossas mesas. É o Senhor que sustenta as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele deu algo muito maior. Muito maior. Ele deu algo muito maior. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus amados, se ele deu Jesus Cristo, o seu único filho, isso que nós passamos agora é nada. E se ele quiser, ele pode fazer. Deus é fiel para prover. A gratidão deve ser a resposta contínua do nosso coração. A gratidão deve ser algo que deve permear o nosso coração constantemente. E quer ver só, quando você lembra de agradecer, é quando falta aquilo que você estava tão acostumado. Na segunda-feira dessa semana agora, eu fiz uma extração de um dente, do siso. E ainda fui socorrer a norinha que estava ilhada ali no centro e assim por diante, na segunda-feira à noite. Extraí o siso pela manhã, ok, tudo certo, tudo ok. Mas na terça para quarta-feira, me deu uma crise de soluço. De terça para quarta-feira, uma crise de soluço, incontrolável. Não dormi na terça-feira, soluçando, acordava de meia em meia hora com soluço, tomava água gelada, ficava de cabeça para baixo, ficava de lado, ficava de ponta cabeça, chupava gelo, eu não tinha o que passasse o soluço. Não tinha o que passasse o soluço. Uma noite em claro praticamente. Aí, ok, terça-feira passei mal, da quarta para quinta-feira, soluço ainda persistia. Parei o corticoide ao meio-dia. Também não dormi na quarta para quinta-feira. O soluço estava lá. E coisa terrível é soluçar a cada hora, constantemente. De 10 em 10 segundos, e passava meia hora, depois voltava o soluço novamente. Que coisa terrível. Meus amados, na quinta para sexta-feira, quando eu consegui dormir um pouco, eu acordei e falei assim, ai Deus, muito obrigado por essa noite, mesmo que curta, porque eu consegui dormir um pouco mais.
Não deixe faltar as coisas para ter um coração grato ao Senhor. Não deixe faltar aquilo que você não está nem vendo direito, que é tão prazeroso e tão gostoso. E como é bom tirar uma boa noite de sono e dormir tranquilamente, relaxadamente. O contentamento é um coração trabalhado. Não porque não nos falta nada, não é isso, mas porque Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para o nosso coração. Cristo é tudo para a nossa vida. Paulo nos ensina o segredo do contentamento que está em Cristo, e não nas circunstâncias, se você dormiu ou não dormiu. Mas se você está em Cristo, e as circunstâncias te levam para Cristo, glorifica o nome de Cristo Jesus. Ele aprendeu a viver satisfeito, contente, confiante, que Deus iria suprir todas as suas necessidades, que Deus iria guardar em todos os momentos. O contentamento não é a ausência da necessidade, mas é sim a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Devemos aqui entender que o desafio para nós como igreja é continuarmos confiando em Cristo Jesus, continuar confiando que Ele irá sustentar nossas vidas, os nossos corações e a nossa alma. Estamos buscando a satisfação em Cristo? Ou estou buscando a satisfação na promoção, no passar de ano, na boa nota, no alegrar as pessoas e fazendo as coisas por causa das pessoas? Não podemos fazer isso. A nossa gratidão reflete a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus, o Rei Supremo. E que a nossa igreja possa aprender a amar e a seguir Cristo constantemente, plenamente, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que sejamos uma igreja que aprenda a viver contente, alegre, celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo, celebrando porque Ele fez e faz sempre e cuida de nós. Ah, a banda cantou. Ah, olha só, cantou e que bom. Mas fulano desafinou. Fique contente pelo desafinado do fulano. Fique contente. Fique contente. Ah, mas fulano tal. Não, fique contente. Agradeça a Deus e louve o nome do Senhor. Vamos assim fazer, glorificando o nome de Cristo Jesus, porque Ele é o Deus supremo, Deus de toda graça e toda misericórdia. Se alegre no Senhor. Trabalhe o contentamento diário e permanente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça mais uma vez nessa noite. Coloque teu coração diante de Cristo Jesus. Como é que está a tua alma? Está contente? Está insatisfeita? Está triste? Abatida? Se alegre no Senhor. Mas pastor, se alegre no Senhor. Tire o mais de lado. Se alegre no Senhor. Não importa as circunstâncias. Não me guio por vista. Alegre estou. Devemos estar alegre em todo tempo, em todo momento. Nos alegrando em Cristo Jesus, o nosso Salvador.